controlar o que a gente não conseguia fazer com os convencionais. Certo. Mas voltando aqui para a nossa conversa, a gente fala hoje muito nos testes genéticos. Teste genético, fazer o painel do câncer hereditário e tudo mais. Nós sabemos, eu queria falar um pouquinho sobre o teste genético, e nós sabemos aí da importância aí da avaliação hereditária também no câncer de próstata, né? E só para que as pessoas entendam, existe lá no Consenso de Filadélfia, o que ficou foi de se indicar pesquisa de alteração genética nos pacientes com tenha tido histórico de câncer na família, em especial parentes de primeiro grau antes dos 60 anos, se for um câncer de próstata metastático também, e se tiver paciente que tenha morrido com histórico de câncer familiar ou parentes ou histórico familiar de síndrome de Lynch e mutação do BRCA ou mesmo câncer de mama e ovário. Então, vamos falar um pouquinho a respeito disso. Vamos falar um pouco a respeito da importância tanto no fator, como nós fizemos na mama, tanto no prognóstico desses pacientes, como também no tratamento, né? Exato. Os testes genéticos hoje, a gente, inclusive se você pegar a questão, hoje a gente está falando do Novembro Azul, relembrando a questão do rastreio, né? Sim. Saber essa parte genética é importante até no rastreio. Tanto a Sociedade Brasileira de Urologia quanto a europeia e a americana fala que os pacientes que têm um risco aumentado de câncer, entre eles os pacientes que podem ter algum teste genético alterado, eles têm que começar a fazer esse rastreio antes. Então, se o normal é fazer com 45 para a população geral, isso traz 5 anos antes. Entre essas mutações é o que você falou, por exemplo, o BRCA, que é ligado. A gente fala muito da questão da mama, né? Mas a gente às vezes esquece um pouco da próstata, principalmente o paciente, né? Às vezes não tem essa noção. Então a gente pergunta ali, já teve caso na família de câncer? Doutor, não, de câncer de mama não tem. Mas eu tive 2 irmãos que teve câncer de próstata e essa paciente teve um câncer de mama. Um exemplo, sabe? Então ela tem uma chance maior de ter uma mutação. Então tem que se testar também. Os irmãos teriam que se testar também. Porque isso pode ser uma coisa que você vai precisar depois avaliar nos filhos desses pacientes, entendeu? Então, isso para o rastreio é importante. Para o tratamento também. Porque hoje a gente já tem medicações próprias, aprovadas, e que às vezes, por exemplo, livra de uma quimioterapia. Você pode fazer hoje, a gente vai conversar ao longo do tudo, e vai rever isso aí, mas hoje você pode começar às vezes com um tratamento próprio para o BRCA e deixar a quimioterapia, por exemplo, para depois. Né? E o tratamento consiste também em um tratamento oral, com menos efeito adverso, etc. Né? Então, saber hoje se você tem uma mutação, fazer o teste genético é muito importante nesse sentido.